Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefoz, nosso espaço de análise e discussão de temas relevantes para o mercado brasileiro. Eu sou a Mariana Rodrigues, sócia de Direito Imobiliário, e hoje vou trazer um pouquinho o contexto da última decisão de uma consulta ao CAD que impacta nas operações imobiliárias, essencialmente nas operações de aquisição. Hoje eu estou aqui com a Milena e com a Fernanda, que vão tratar um pouquinho sobre esse tema. Obrigada. É um prazer. O prazer é nosso. Bom, para começar, acho que a gente tem que trazer um breve histórico do panorama, né, da situação. O CAD levantou há algum tempo a necessidade de notificação de operações que envolvam aquisição de imóveis, né? E a gente até tem um tema nesse assunto em outro Radar Lefoz, que a gente vai deixar aqui o link para vocês acessarem, como que vinha se portando o mercado antes dessa decisão, né? A decisão foi agora uma consulta feita em 2025, que tratou sobre um questionamento ao CAD sobre a necessidade de uma venda de imóvel ser considerado um ato de concentração que deveria ser notificado ao CAD para fins de aprovação. Na consulta específica, o CAD manifestou que não haveria um enquadramento como um ato de concentração, e essa decisão acabou trazendo uma maior clareza do que seria uma operação imobiliária que deveria ser notificada no CAD, pensando só nesse requisito da concentração dos atos, né? Eu vou trazer para vocês uma dúvida que ficou para uma pessoa que lida com as aquisições imobiliárias dia a dia e com alguns anseios de clientes, que é o seguinte: essa consulta, no teor que ela vem, ela trouxe mais clareza e objetividade, ou seja, eu consigo ter uma maior noção de quando vou precisar notificar ou não, ou ela ainda trouxe uma maior insegurança jurídica de como lidar com isso. E aí, Fernanda, queria que você trouxesse um histórico, né, para até como a gente chegou nesse lugar, e se essa decisão ajuda ou não os clientes que ficam, assim, ansiosos para saber se precisa ou não passar pelo CAD, uma operação que às vezes é uma operação simples, uma operação de aquisição de imóvel. Historicamente, o CAD vem utilizando alguns critérios para determinar se a aquisição de um ativo, de um imóvel, é de notificação obrigatória ou não ao CAD, né? Esses critérios que o CAD utiliza têm sido, né, historicamente tem sido a operacionalidade do ativo, a destinação específica desse ativo, a essencialidade à atividade econômica do comprador e a representatividade da capacidade produtiva desse ativo ao comprador. O grande problema, que inclusive foi tratado nessa consulta, é que não tem um padrão de como o CAD vem analisando esses critérios. Em alguns casos, o CAD analisa esses critérios de forma cumulativa, então ele exige que todos esses critérios estejam presentes para que a operação seja de notificação obrigatória, e às vezes um único critério pode satisfazer e ser o suficiente para ensejar essa notificação obrigatória à autoridade. Em 2024, o tribunal ele decidiu que duas operações envolvendo a aquisição de um bem imóvel não eram de notificação obrigatória, porque o ativo era inativo, a utilização anterior daquele ativo não tinha relação à finalidade que aquele ativo teria pelo comprador, a destinação que o comprador daria àquele ativo exigiria modificações em investimentos e o imóvel por si só não acrescentava uma capacidade produtiva ao comprador. Então, o CAD determinou que não eram operações de notificação obrigatória. Só que em 2023, um pouco antes dessa notificação, teve um outro caso também envolvendo a aquisição de um imóvel, que o CAD determinou que seria de notificação obrigatória, sendo que era um ativo que era um galpão industrial, não tinha ativos que dão capacidade produtiva associados a esse imóvel, e aquele ativo ainda assim demandaria investimentos para que ele se tornasse um ativo operacional, e ainda assim o CAD determinou que aquilo seria de notificação obrigatória. Então a gente vê que tinha uma falta de consistência nas decisões, na determinação da obrigatoriedade de notificação. E você acha, Fernanda, que isso, com essa nova consulta, né, com essa nova decisão, muda ou não? Porque eu acho que o que a gente percebe é que cada avaliador ali pensa de um jeito, né? Porque claramente nesse segundo exemplo não tinha uma operação ali que, né, justificasse a necessidade de aprovação ou não, né, do CAD nessa operação. Quando sai alguma decisão como essa, acho que o mercado fica com a esperança de que, nossa, agora nossos problemas acabaram, né? A gente não vai precisar mais notificar quando é uma compra e venda simples, né? Ou até mesmo quando envolve um galpão, um empreendimento logístico, enfim. A gente pode aqui dizer que a análise ainda precisa ser feita caso a caso de forma detalhada e que essa nova decisão não trouxe grandes avanços, assim, em termos de segurança jurídica ou não. Em alguma medida a gente teve algum avanço. A gente teve um avanço, sim. Eu acho até que a Milena vai trazer alguns aspectos práticos, né? E exatamente os critérios que essa nova decisão trouxe. Mas essa decisão, ela com certeza traz mais segurança jurídica.
jurídica pra gente, né? Porque a insegurança jurídica que a gente tinha em relação a esses casos anteriores trazia um aumento significativo de operações notificadas ao CAD. Muitas vezes, as empresas, elas notificavam ao CAD ad cautelam, né? Ou seja, por precaução. Como o CAD vinha conhecendo algumas operações desse tipo, então sempre por precaução as empresas acabavam notificando essas operações. E com isso arca com custos e tudo que envolve numa notificação ao CAD. E às vezes, até nessa notificação ad cautelam, o CAD acabava concordando que a operação não era de notificação obrigatória. Então a gente tinha muitas notificações que talvez nem precisariam ter sido notificadas, né? Então essa decisão, ela traz uma segurança jurídica maior e um critério um pouco mais claro do que agora passa a ser de notificação obrigatória. Acho que agora todo mundo vai consultar, né, essa decisão Sem com uma dúvida. jurisprudência. Exatamente. Mas eu acho que complementando na sua pergunta se a análise caso a caso ainda precisa ser feita, a resposta é sim. A gente continua precisando fazer essa análise e é com o tempo, com os casos, é que a gente vai ver o quão objetiva essa decisão realmente é e quantas pontas soltas ela ainda tem, né? Mas sem dúvida eu concordo com a Fernanda que a gente tem mais clareza e mais objetividade. Até porque a decisão, ela vem muito mais na questão de concentração, de ato de concentração, mas não com relação aos outros requisitos, né? Exato. Que continuam existentes e que demandam uma análise, né? Essencialmente o financeiro, quando a gente fala de fundo, né? Que não é como uma pessoa jurídica, uma empresa, né? É uma pessoa jurídica simples. Um fundo tem todo um contexto, né? Exato, esse é um bom ponto. Até para todo mundo entender, o que a Mariana está falando dos critérios aqui. Para uma operação ser de notificação obrigatória, a gente sempre tem 3 critérios cumulativos. A natureza da operação, que é o que a gente está discutindo aqui, os efeitos locais, se tem efeitos no Brasil, e faturamento. O assunto de hoje é só sobre a natureza concentrativa. As questões que eventualmente permeiam efeitos locais e faturamento, a gente não vai discutir, essas permanecem absolutamente inalteradas com essa decisão. E se vocês tiverem interesse em ver, a gente tem um outro episódio, que vai estar o link aqui para vocês conseguirem ter acesso a toda essa discussão sobre os outros requisitos, né? Especialmente faturamento, né? Especialmente que a gente já faturamento. discutiu antes. Que eu acho que é o que mais dá trabalho a hora que a gente vai fazer uma análise, né? Sim. Então, voltando um pouquinho para a decisão dessa consulta, Milena, você pode contar para a gente, resumidamente, como ficou, então, a situação e o entendimento do CAD relacionado a operações imobiliárias? Bom, o ponto focal dessa decisão, dessa consulta, foi estabelecer uma comparação e uma diferenciação do que é a aquisição de um imóvel e o que é a aquisição de um estabelecimento comercial. E o CAD deixa claro que o que realmente interessa para ele, para uma análise, é a aquisição e transferência de um estabelecimento comercial. Como que ele define um estabelecimento comercial? É um conjunto de ativos organizados e utilizados para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Isso significa que um ativo isolado, ainda que seja um imóvel, ele não é suficiente para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, até usando as palavras do próprio conselheiro do voto condutor, ele diz o seguinte, que não se considera um ato de concentração econômica, ou seja, uma operação de notificação obrigatória, a transferência de um bem incapaz de alterar a estrutura do mercado relevante dentro de um horizonte razoável de tempo. E o que é a estrutura, o que é uma transferência de um imóvel capaz de alterar a estrutura de um mercado relevante? É aquele que envolve uma capacidade produtiva, uma capacidade operacional, é aquela capaz de gerar market share e faturamento. Então, essa é a distinção relevante. E tem um outro ponto nesse voto também que ele ressalta, que são imóveis essenciais. O que é imóvel essencial? É aquele imóvel que, por conta de uma regulação ou de uma lei, ele é essencial para determinada atividade econômica. O exemplo clássico que ele dá é de imóveis localizados em portos e em aeroportos. Porque sem aquele imóvel você não consegue desenvolver aquela atividade específica. Então ele entende que aquilo não é só um imóvel, ele é um imóvel que é associado ao direito de atuar naquele mercado. Então esse voto traz esses 2 pontos focais, essa diferenciação de imóvel e estabelecimento comercial e a definição do que é um bem essencial, que é uma operação que o CAD também quer olhar porque ele entende que tem uma relevância concorrencial. Mas na prática, então como é que a gente diferencia um bem imóvel de estabelecimento comercial ou de um bem de relevância? Existe algum critério? Como é que foi colocado isso na decisão? Sim, Mari. O conselheiro Gustavo Augusto estabeleceu 4 critérios para definir o que é um estabelecimento comercial, um imóvel associado a um estabelecimento comercial ou um imóvel de relevância. Ele diz o seguinte, número 1, se o imóvel fizer parte de um estabelecimento comercial ativo no início
das tratativas. Então, ou seja, se o início das tratativas para adquirir aquele imóvel, ele estiver ativo, ele fizer parte de um estabelecimento comercial ativo, aquela transferência é de notificação obrigatória. O que ele quis evitar? Que a interrupção das atividades daquele imóvel antes da assinatura do contrato não descaracterize o imóvel ativo, o estabelecimento comercial. O segundo critério é a aquisição de um imóvel que inclua também a transferência de outros ativos. Então, a capacidade produtiva, estoques, maquinários, insumos, ou seja, o imóvel associado a esses outros ativos, ele vai ser um estabelecimento comercial. O outro critério é se o imóvel tiver uma capacidade instalada aproveitável pelo adquirente em um espaço razoável de tempo. Então, o que eu consigo imaginar nesse exemplo? Se você tem um imóvel, ainda que não operacional, um armazém pronto para ser operado, ele não está sendo operacional, mas para você operar, você só precisa fazer uma limpeza e pronto. Aquela capacidade, ela é ativável, aquela capacidade, ela é aproveitável quase que imediatamente. Isso ele vai considerar capacidade produtiva. Então, e além desses 3 critérios, ele traz também essa questão da essencialidade, que é o exemplo dos portos e aeroportos, que geralmente são imóveis afetados por leis ou regulações e que são considerados essenciais para determinada atividade econômica. E você disse que não é notificável uma operação que envolva a transferência de um bem, né, de um imóvel, incapaz de alterar a estrutura do mercado dentro de um horizonte de tempo razoável, né? E aí usa-se sempre, né, horizonte, tempo razoável, que traz uma subjetividade, né, para uma avaliação. Isso. O que seria, o que a gente poderia considerar aí, dentro da experiência de vocês, um tempo razoável nesse contexto todo? Mari, essa é uma ótima pergunta e é um dos pontos da decisão que, na minha opinião, é uma das pontas soltas que vão precisar ser esclarecidas ou por meio de outra decisão ou por meio de uma regulação no futuro, porque ele não determina o que é um período razoável de tempo. Poderia, por exemplo, ser 2 anos. 2 anos é o período que o CAD geralmente entende que é suficiente para uma entrada tempestiva no mercado. Ele poderia usar essa análise, mas ele não faz isso. Poderia ser alguns meses. Isso pode variar de mercado para mercado? Pode ser que sim. De operação para operação, de né? operação para operação. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser esclarecido, que por enquanto vai exigir uma interpretação de quem vai aplicar esses requisitos na prática. Ô Fê, como você vê essa decisão afetando os clientes, enfim, os parceiros que estão comprando imóveis não operacionais? Vamos notificar, não vamos notificar? Bom, é claro, como a Milena falou, a gente tem que sempre fazer uma análise caso a caso. Mas, com certeza, essa decisão reduz o número de notificações obrigatórias para imóveis não operacionais, né? Pelo texto da decisão, a aquisição de um imóvel não operacional só vai ser de notificação obrigatória se representar, com a combinação de outros ativos, ele representar uma capacidade ativável, que foi o que a Milena usou aqui, né? Então, uma capacidade que seria possível de ser ativada sem demandar investimentos e tempo. Então, isso continua sendo de notificação obrigatória. E também, no caso, de um imóvel essencial e indispensável para a atividade econômica naquele mercado, como foi o exemplo que a Milena trouxe de portos e aeroportos. Assim fica mais fácil, né? Porto e aeroporto acaba tendo uma relevância, né? Mais fácil de identificar, né? Exato. É diferente quando a gente vê uma operação de uma compra de um terreno para uma incorporadora ou para construir algum empreendimento que seja residencial, né? E aí essa seria a minha próxima pergunta, né? Como que vai impactar no mercado imobiliário, o mercado de dia a dia mesmo, não uma operação totalmente estruturada, né? Ou seja, um imóvel sendo adquirido com um maquinário, com toda uma operação por trás, né? Então, estou comprando um terreno para incorporar e para desenvolver um empreendimento imobiliário residencial, por exemplo. Esse é um impacto relevante dessa decisão, ao meu ver, porque pelo texto da decisão a gente entende que um simples terreno ou um terreno com uma estrutura insuficiente para desenvolver uma atividade, ele não é mais de notificação obrigatória como o CAD vinha considerando. Então, o próprio voto diz, e aqui eu vou ler um pedacinho porque eu achei relevante, ele diz: mesmo para uma empresa que trabalha no mercado imobiliário, um imóvel é apenas um insumo, se não houver a devida incorporação imobiliária, incluindo-se todas as aprovações e o habite-se. Ou seja, aqui um simples terreno ou uma estrutura insuficiente para desenvolver não é mais de notificação obrigatória. Mas, dito isso, é importante ressaltar que a decisão fala que isso não é uma isenção para outras operações do mercado imobiliário, especialmente operações entre concorrentes e aquelas operações de associação entre empresas para uma incorporação imobiliária. A gente sabe que existem muitas JVs e SPS que são criadas por 2 ou mais agentes econômicos para desenvolver um empreendimento comercial ou residencial. Essas operações continuam sendo de notificação obrigatória, muito mais pela associação entre as empresas do que por se referir a um imóvel. Mas é importante
importante ressaltar, porque essas são operações bastante comuns na incorporação. Acho que foi uma conversa super enriquecedora, queria agradecer vocês duas. E aí, queria perguntar se tem mais alguma ponderação adicional a ser feita relacionada ao tema. Sim, eu diria que é importante a gente saber que no dia seguinte à publicação dessa decisão da consulta, o CAD abriu um grupo de trabalho exatamente para discutir as regras para a notificação de aquisição de ativos. Então, pode ser que num futuro próximo a gente tenha novas regras, novos esclarecimentos a respeito desse tema e, obviamente, a gente pode voltar aqui para discutir isso quando isso acontecer. Isso. Bom, chegamos ao fim de mais um Radar Lefosse. Agradeço aqui a Milene e a Fernanda pelos insights. Agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Até a próxima.